Fala galerinha, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo e vamos falar do BBB 2022, né? Estou gravando aqui numa quarta-feira já aqui, quarta-feira exatamente, porque já é meia-noite e meia. Só que eu tenho para falar até o BBB de 22 do 2 de 2022, que é exatamente no momento em que a Bruna foi eliminada. A gente começa normalmente nesse quadrinho aqui, mas eu sinto que eu tô devendo para vocês este quadrinho e este quadrinho para vocês todos aí. Por quê? Porque entraram esses participantes na casa e eu não fiz vídeo sobre isso. E são signos diferentes que integram aí o Big Brother. A gente não tinha nenhum signo de Gêmeos, né? Então vou começar falando da Larissa. Casa de Vidro, né? Ela foi eleita pelo público. Na verdade, os dois, né, ficaram ali e tal, se iam ou não iam entrar no jogo, então acabaram entrando. Eles trouxeram algumas informações de fora, o que eu achei interessante para a brincadeira, para a dinâmica do jogo. E a Larissa da Casa de Vidro tem 25 anos, né, coordenadora de marketing e digital influencer em Lindeiro, Pernambuco. O que eu tenho para falar dela? Eu acho ela extremamente geminiana. Ela é bem geminiana típica. Deu pra ver no começo do programa, deu pra ver no começo deles ali já na casa, ali na casa de vidro, o pouco que eles interagiam, e bem a diferença dela pro Gustavo, que é do signo de Câncer. Eu já vou falar sobre ele, mas ela muito mais falante, ele mais quieto, né? O que me chamou a atenção é a quantidade de mentira que ela fala. Ou, enfim, do que ela cria, não sei. Fica a dúvida, não sei se ela acredita nessas coisas, se é a visão dela, ou se ela está fazendo de caso pensado. O que, no meu ponto de vista, é bem um comportamento típico de um geminiano ou uma geminiana que não tem um certo grau de evolução, mesmo assim. Porque são pessoas que não se importam muito com o que vão falar, não se importam em relação à veracidade do que se está falando e fazem esse papel bem leve-trás, de não ter a menor importância sobre aquilo que está se falando, né? Eu particularmente não curti muito. Eu acho que ela tem um estereótipo bem geminiano mesmo, mas não geminiano, longe de ser um geminiano evoluído, né? Aquele geminiano mais leve-trás mesmo, né? Aquela coisa mais esquisita, assim, de não se preocupar com a informação, de não se preocupar com o impacto do que causa. A gente viu que a Brava ficou bem triste ali, alguns participantes também, e botou uma pulguinha atrás da orelha. Talvez tenha sido o motivo pelo qual eles foram convidados para fazer parte do BBB depois, né, para que pudessem movimentar alguma coisa na casa. Isso eu até entendo, mas eu não estou curtindo muito. Só para ficar bem claro que temos aí um estereótipo geminiano não tão evoluído. Típico no sentido de ter a ver com o signo, mas não típico de que todos os geminianos tenham que ser assim, né? Por isso que eu ressalto e sempre gosto de deixar bem em evidência um típico comportamento geminiano de quem não está de acordo com as suas características bem evoluídas, né? Agora a gente tem o Gustavo aí do signo de Câncer. Ele já é bem interessante perceber o quanto que ele não colocava para fora as suas ideias, né? Enquanto que a Larissa já falava muito mais e tudo. Ele mais pontual, né? Com um jogo talvez um pouco mais decidido do que o dela, né? Eu achei legal, achei interessante. Eu acho que ele veio bem para modificar, para chacoalhar o game, assim. Acho que aquele arquétipo canceriano que tem uma carapaça, assim, uma armadura, no sentido de não conseguir ser penetrado pelas emoções e não se deixar falar em relação às emoções, não deixar as emoções à flor da pele. Eu vi bastante isso, e foi colocado isso, né? Colocado essa ideia, principalmente no jogo da discórdia, o que eu achei bem interessante, por sinal. E talvez ele tendo ido para o paredão agora e não saindo,
talvez ele traga alguns elementos mais de sentimento, mais de emoção mesmo, e acho que é bem comum nessa fase do jogo também a gente ter esse tipo de comportamento. Então ele não foi eliminado no paredão. A Laís, tiveram a Fera e os dois, né? Ela que é do signo de Escorpião. Eu não vejo ela como uma boa jogadora ainda, pelo menos até agora, até um pouco bastante que eu vi, mas não muito que eu vi dela, né? Não me atrai muito o jogo dela. Eu acho que ela é daquele tipo, talvez não tão específico, de Escorpião, que não é tão decidido, não tem um posicionamento bem marcante ou bem claro, né? O que a gente vê de diferente na Slow. Não que a Slow tenha isso, mas depois eu vou chegar mais ou menos onde eu queria. O Luciano foi eliminado. Gente, eu não vou falar hoje tanto dos eliminados. Eu acho que já é pertinente que a gente não jogue mais com os participantes que já foram eliminados, porque tá ficando assim mais interessante. Depois eu acho que até vou talvez tirar do quadro aqui, para que a gente possa fazer semana a semana só com a dinâmica do grupo que está ficando. A Jessie, eu acho que ela ainda não se encontrou no jogo. Ela tem um comportamento sagitariano, para mim, no sentido de querer agradar as pessoas, e aquele sagitariano que algumas pessoas veem como sábio, né? Ela é professora, né? A gente sabe que ela é professora, né? Temos até o quadrinho aqui dela, para dizer isso. Ela é professora de biologia, mas não é isso que é relevante para mim. É relevante para mim a visão que os participantes têm dela. E eles têm a visão de uma professora, alguém que tem essa vocação, e isso já foi colocado, né, em questão ali no game. Porém, eu acho que ela cai. Eu até falei do Babu, acho que é pertinente falar do Babu, que era sagitariano, mas eu acho que ele não se apoiava tanto ele tinha os dois lados. Ele tinha primeiro ele tinha o que se mostrar, ele acho que se mostrava mais que a Jessie. Estou fazendo um paralelo com o Sagitário, tá, gente? Para vocês entenderem um pouco, assim. A gente vai sempre brincando com os arquétipos aqui, né? Ele tinha o que mostrar, ele tinha uma características que ele se mostrava, que ele trazia pro game, e ele também se fazia de vítima. Valorizar, vamos tentar não cair num estereótipo fácil da vítima, não é isso. É que quando as coisas aconteciam, ele alimentava isso. Como um típico signo do fogo, que pode fazer ou não são todos os que fazem, mas que valorizam muito a sua jornada, a sua caminhada. Então, aquele que valoriza muito a sua jornada, que valoriza muito essa caminhada, também fala, né? Olha, eu me esforcei muito, mas na minha edição era assim. Eu me esforcei muito, mas na época que eu fui fazer isso, que eu fui estudar, tinha essa dificuldade. Não que isso seja mentira, mas eu acho que a Jessie está se apoiando muito nisso. Ela é muito chorona. Tudo bem, não estou dizendo que isso é mentira, não tem nada disso, mas eu acho que é muito interessante, principalmente num reality, a gente mostrar algumas qualidades e algumas características que podem ser percebidas como qualidades, a gente colocar para fora, né? Não vi tanto ainda isso nela, mas apenas a minha opinião. O Eliezer, é uma figura, ele é um aquariano típico mesmo, ele é um cara, um bom vivan, ele vive intensamente, ele se diverte, dá pra ver, mesmo vendo pouco de BBB, que ele é um cara leve, ele é um cara descontraído, ele traz essa energia mesmo, uma energia... eu acho que ele não cai no estereótipo piadista e palhaço do aquário, que também a gente existe, né? Mas eu acho que ele cai mais no bom vivan, no Dom Juan também, né? É um cara muito leve e tal, interessante para o jogo, mas nem tanto para a questão estratégica. Eu acho que para a questão entretenimento mesmo. A Slow, agora era o paralelo que eu queria chegar. Não que ela seja a jogadora típica, mas, por exemplo, eu vejo muitas vezes ela no jogo da Discord ser a primeira a falar. Ela já ter um posicionamento, vamos ter que falar aqui, né, gente? Vamos lá, vamos pra cima mesmo. E eu vejo isso nela, eu acho que ela tem clareza do jogo, eu só acho que ela não coloca tanto as garrinhas de fora, ela não se expõe tanto, ela não briga tanto, não compra brigas desnecessárias, né? Mas tem um comportamento típico de Escorpião,
até certo ponto, né? Não é tanto aquele escorpião doa quem doer, vou falar a verdade. O que a gente viu em uma edição de uma mina que ganhou, inclusive, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas eu acho que vocês sabem quem é aquela menina da porquinha e tal, naquele Big Brother do Alan, que ainda não tinha os camarotes. Ela era uma participante, uma figura aí do signo de escorpião, e ela venceu o game, né? E ela tinha bem claro um posicionamento bem marcante, bem preciso, e não tinha medo de expor a opinião dela. É isso que eu esperava mais dos escorpianos nesses jogos, né? O Lucas aqui de touro, eu acho que é um cara bem... Eu acho que tem um coração bom, um cara bem tranquilo, mas ele parece muito pra mim, apesar de ter ali 31 anos, né? Não é 21, né? Não me falha a visão, é 31. Apesar de já ter 31 anos, ele não me parece um cara muito veterano, muito adulto. Não tô justificando, né? Teve aquela edição do menino que ficou com a Marcela, né? Que também era de touro. Um dos gêmeos que também estava numa casa, não lembro se era cara do Casa de Vidro, mas ele veio também. Aquele cara tinha estereótipos bem infantis. Não é o caso do Lucas, mas é um cara muito, muito menino, muito moleque. Você vê os outros participantes influenciando ele, né? E eu não acho essa figura como um estereótipo de touro bem arquitetado, bem forte no mapa astral, por exemplo. Eu não vejo isso. Eu acho que ele traz muito mais o arquétipo do touro venusiano, que é um touro mais amável, mais descontraído, mais leve, mais fofo, né? Eu acho que é mais por essa pegada do Lucas. A Bárbara, esqueci de colocar aqui, eliminado. A Bárbara saiu do jogo, infelizmente era uma pessoa que eu gostava bastante, principalmente no sentido de movimentar as dinâmicas dentro do jogo. A Bárbara, eu acho que tinha uma clareza do jogo, não estou falando uma assertividade, não, diferente do Arthur. O Arthur tem clareza e assertividade, parece que ele está vendo o jogo de fora. Eu não sei nem da onde que vem toda essa clareza dele. Depois a gente vai chegar no arquétipo dele, ali, na figurinha dele. Mas a Bárbara tinha clareza do jogo dela, e isso pra mim é uma jogadora boa, é uma pessoa que eu quero ver, é uma pessoa que no jogo da Discord vai falar, né? E eu acho que eu gosto desse arquétipo canceriano, gosto bastante, que é aquele eu falei que não ia me estender muito dos participantes que já foram eliminados, mas como eu gosto da Bárbara, eu vou falar um pouquinho. Eu gosto desse arquétipo canceriano que tem bem claro as emoções dele e a razão dele. A Lina, pra mim, a Linda Quebrada, pra mim tem um pouco isso, que ela sabe o que ela sente, ela tem clareza do jogo dela e das emoções dela. E ela consegue, como se fosse encapsular. Eu acho interessante os cancerianos que conseguem fazer isso. Conseguem meio que encapsular o sentimento, dizer, isso é meu, eu vou dividir com as pessoas que eu quero, e eu tenho este posicionamento do jogo, e eu posso falar isso sem ter medo. Acho que a Maria é um pouco também, que foi eliminada, né? Só que a Maria era mais agressiva e a Bárbara era mais educada. O Rodrigo já foi eliminado, não vou me estender muito, né? Já falei, aquele aquariano muito jogador, até um pouco frio em relação ao jogo, né? Já saiu do game. A Natália, volta a falar aqui, gente, se isso acontecer, né? Lembrem aí, compartilhem que fui eu que falei isso pela primeira vez, talvez, num vídeo, não sei, não vi nenhum outro vídeo sobre isso. A Nath, eu não gosto muito, na verdade, do jogo dela, só que pra mim tem um porém bem interessante. E eu já falei sobre isso, vou falar de novo. E era isso que eu estava falando sobre eu ser o canal aqui, ter o canal que deve ter falado isso pela primeira vez. Eu nunca vi nenhum capricorniano vencer o Big Brother. Eu acho que é muito falta de traquejo social. Não estou atribuindo isso a todo capricorniano e nem estou dizendo que isso necessariamente seja negativo. Eu acho que o Capricórnio ele tem traços um pouco turrão e forte, e ele não analisa algumas coisas, ignora algumas variáveis justamente para seguir o seu caminho, para ter mais
foco na sua jornada para subir a montanha, né? A gente lembra muito do caprino, daquele estereótipo do caprino mesmo, que sobe a montanha e tem essa força de impulso, né? Mas é lógico que existe muita habilidade para subir uma montanha, mas também exige muita força. E a gente vê, é muito claro em todo capricorniano, principalmente capricornianos típicos, né? Que tem alguma ligação com o próprio signo de Capricórnio no mapa, ou signos de terra também, signos de água também dariam algum tipo de força, mais especificamente signos de terra para dar força ao Capricórnio, que é do signo de terra. Essa força, esse magnetismo no sentido de eu vou conseguir, eu vou conquistar. E para fazer isso a gente tem que inevitavelmente subtrair e ignorar algumas variáveis. E eu acho que a Nath está crescendo no jogo, sim. Algumas pessoas falam, é um novo comportamento que acontece tipicamente de Juliette, mas a Juliette é sagitariana, né? A Juliette tem um brilho, uma aura, uma simpatia que eu acho muito difícil que o Capricórnio tenha. Veja bem, gente, quem está me ouvindo, quem está me escutando agora, não são méritos, tá? Eu não estou colocando isso como mérito, como um demérito não ser simpático. E nem que um capricorniano não possa ser simpático, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que as energias são completamente diferentes. A energia do Capricórnio é uma energia voltada ao seu propósito. Enquanto que a energia sagitariana, ela também está muitas vezes voltada à sua jornada, ao seu propósito, só que a energia sagitariana ela também está muito, muito conectada com a alegria, com a leveza, com a simpatia, com uma questão de grupo. Eu acho que o Capricórnio seria muito bom em grupo quando ele é o líder. Quando ele é reconhecido e ele é o líder, ele tem autoridade, ele pode usar a sua autoridade. E o Sagitário eu já vejo como uma figura que pode oscilar entre a liderança e dos mais baixos níveis, né? Mesmo que tenha bastante sabedoria também. Eu sempre costumo dizer nos meus vídeos que Sagitário, Capricórnio e Aquário são Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, né? São arquétipos bem velhos, bem sábios, né? Quando a gente tem eles no mapa, eu vejo essas características de professor, de pessoa que já passou bastante tempo, bastante coisa na vida, né? E isso para mim é bem claro. Cada um da sua forma, né? O Peixes de uma forma muito mais humilde, mais omissa de vez em quando, né? O Capricórnio mais se colocando como uma figura bem de autoridade, dizendo eu mando mesmo, né? Mas pode contar comigo porque eu também sei o que fazer, né? Mas cada um da sua forma. Eu acho que não ganha o BBB, a Nath. Posso estar muito enganado, depois fazer um vídeo mostrando o quanto eu estava enganado, ou alguém pode me apontar isso. Mas eu acho que não ganha justamente por essas dimensões. Eu acho que ela entra muito no vitimismo, ela não percebe algumas variáveis do game. Algumas pessoas ali que por exemplo, o Arthur deu o colar do anjo para ela e ele estava simplesmente argumentando que era para se defender, o que ele tenta fazer muito no jogo. E tem sim um quê de manipulação, e depois eu vou chegar lá quando eu for falar do perfil dele. Tudo isso na minha visão, tá, gente? Cada um. Até deixe nos comentários, por favor, convido vocês a deixar nos comentários as coisas que vocês discordam de mim, que é interessante. A gente pode até fazer um vídeo sobre os comentários de vocês. Mas eu acho que a Nath tem uma percepção limitada em relação ao jogo social que acontece na casa, justamente porque o foco dela está muito ligado na vitória. E quando a gente faz muito foco, né, a gente acaba diminuindo o nosso espectro de olhar em volta, e isso é uma coisa normal, uma característica que pode acontecer com a nossa percepção. O Vini, do signo de Aquário, eu gosto bastante, muito embora eu acho que ele está bem... eu não sei se isso é um movimento que está acontecendo agora, ou se eu estou percebendo esse movimento agora. Eu estou vendo ele muito escondido atrás do Eli. Acho que o Eli aparece mais, é o cara que pega gente, que fica com pessoas, que é engraçado, que tem a risada do porquinho. E eu acho que o Vini tá ficando aquele cara mais como sombra, um cara muito querido, né? Ele tem, eu já falei em outros vídeos que me parece que é um cara que tem um coração de ouro, que é um cara muito simpático, que muito educado, inclusive. Mas eu acho que, pelo menos nessa semana, o jogo dele
expressão dele tá um pouco mais atrás do Eli, eu não vi muito, né? Essa é a imagem que eu tenho. Aí, lógico, um arquétipo bem aquariano, bem fraterno em relação às outras pessoas, isso eu acho bem bacana. A Jade Picon, libriana, teve que recalcular rotas ali, até se a gente for perceber com a ficada do Arthur no game, ela teve que repensar, teve que recalcular rotas, e a própria edição não mostrou muito ela. Eu não sei se é alguma coisa da edição em si, ou algo que ela não mostrou tanto nessa semana. Talvez ela tenha recuado mesmo nas suas ações, não tenha protagonizado relações sociais durante esse tempo. Eu acho que é um movimento bem pertinente, se é que ela está fazendo isso. Ela é libriana, ela não é burra. Ela, muito pelo contrário, é uma pessoa que pensa bastante, principalmente nos jogos sociais. E talvez ela esteja recalculando rotas, o que eu acho bem interessante. E como eu falei no vídeo anterior, que não tinha os quadrinhos sobre o jogo da discórdia, eu acho bem interessante essas relações que nos fazem crescer. E eu acho que a proposta do BBB é que você entre de um jeito e saia de outro, né? Como qualquer experiência transformadora na vida. E se é isso, então, parabéns aí pra Jade, que está fazendo esse movimento de pensar e recalcular rotas, mostrando que a gente pode sim mudar de opinião e recalcular rotas mesmo, bem bacana. O Douglas, para mim, um cara libriano, não tão libriano no sentido humano da palavra, do estereótipo do signo, como o Thiago Abrava, que é muito humano, e depois eu quero falar bastante dele. Bastante não, enfim, né? Tem algumas coisas para falar com ele no quadrinho dele. Mas eu acho o Douglas o libriano que consegue, ou que tenta equilibrar bem essa coisa jogador, e humano, e pessoa que jogador e humano, essa coisa coração e mente. A Jessie hoje falou no programa, e olha que a Jessie não é não faz parte especificamente do grupo que ele abraçou, né? E ele vai lá, dá um afago nela, né? Dá um carinho. Eu acho bem legal esses momentos do jogo. Eu acho muito... pra mim, né? Eu gosto bastante de ver o BBB, e eu acho legal os jogadores, eu acho legal ver como que é a forma de cada um jogar, como cada um arquiteta o jogo. Mas o que mais me encanta são os momentos que as pessoas não estão armadas e falam dos seus sentimentos, e falam do que elas sentem pelos outros, demonstram, falam alguma história pessoal. Para mim, são os momentos mais bacanas do jogo, e eu acho que a gente vai ver alguma coisa ainda em relação a isso do Douglas, porque ele está se abrindo mais, né? É lógico, a gente já sabe, ele quase sempre fala das filhas, né? Isso é bem bacana também, até o ponto que fique maçante, né? A Lin da Quebrada. Lembra que eu falei antes da Bárbara e conectei aí com cancerianos que sabem colocar o seu sentimento num potinho, num murinho, e dizer: opa, agora eu não vou falar deles, agora eu vou ser racional, agora eu vou pensar como esse arquétipo de câncer, né, que pega as coisas com a pinça aqui, meio que de lado, meio que recuando, mas eu consigo trazer, colocar a minha emoção um pouco mais fria para conseguir ser mais racional. Eu acho que a Lin faz isso muito bem, e ela também se expõe muito bem. Eu acho que ela tem um arquétipo, ela é bem resolvida no seu arquétipo canceriano, no sentido de conseguir conectar bem e dividir bem, conectar e dividir bem emoção e razão. Ela fala muito bem, eu gosto muito quando ela se expõe, eu acho que ela fala muito bem, principalmente quando não está no jogo da Discord, quando estão ali falando sobre coisas pequenas e tal, quando relações, eu acho que ela se expõe muito bem, e eu acho que ela cresceu e está crescendo bastante no jogo, né? Não quero que saia logo. É uma participante que eu particularmente gostei, não esperava tanto, pelo estereótipo, confesso que julguei um pouco pelo próprio estereótipo que ela mesma traz, tatuagem, tudo, eu tenho até vídeo falando sobre isso, não tatuagem em si, e não é que eu tenha nenhum preconceito com tatuagem, não é isso, eu estou falando sobre o julgamento que qualquer pessoa faz sobre uma pessoa que faz uma tatuagem na testa. Ela tem algo evidente, ela tem algo notório, e eu mesmo julguei ela imaginando que ela queria mostrar algo, queria chocar algo, queria militar e tal. E ela carrega uma bandeira, né? O que é muito bonito, só que
diferente de muitos participantes que carregavam bandeiras, ela não carrega uma bandeira e ela só é a bandeira. Ela é ela mesma e uma pessoa que carrega uma bandeira. Isso é maravilhoso. É muito legal você ter motivos pelos quais você militar, coisas que você acredita, ideologias que você carrega, e você também é você. A ideologia não é maior que você. Você é uma pessoa e você tem uma ideologia. Eu acho, essa é apenas a minha opinião, mas eu acho isso fantástico. As pessoas que conseguem trazer ideologias, levantar bandeiras e ao mesmo tempo serem elas mesmas. Não comprarem completamente a ideologia de algo simplesmente porque aquilo está na apostila, no protocolo. Quem levanta essa bandeira age de certa forma, milita de certa forma. E ela não, ela milita, ela tem o seu pensamento e o seu discernimento por trás, o que eu acho isso muito bonito na Lean da Quebrada. Agora vamos para o Abrava, né? Meu querido Abrava aí, talvez um dos participantes que eu acho mais legal, que eu acho mais bacana, no sentido da harmonia, da energia que carrega. O Abrava quase se emocionou no jogo da Discord, eu acho isso muito, muito legal, gente. Quando, justamente, né, eu tinha falado há minutos antes nesse vídeo, quando os participantes ultrapassam a linha do jogador, do estereótipo, do personagem e falam o que sentem. Isso pra mim é o mais legal. E eu acho que o mundo precisa muito disso. De sentimento genuíno. Não é o sentimento forçado, entende? Não é o sentimento forçado ou não natural. E o Abrava é muito assim. O Abrava é muito humano. Ele carrega no signo solar, aí, no signo de Libra que ele tem, esse arquétipo maravilhoso que é na minha opinião, uma das dádivas mais incríveis do signo de Libra, que é essa capacidade de se relacionar com amor, com fraternidade. E ele falou isso: eu abri meu coração para cada um de vocês que estavam aqui no jogo. Cara, é verdade. É verdade. A doação do tempo dele, que ele dava para Nayara, por exemplo, quando estava na casa, coisas incríveis. E eu acho muito legal isso no humano, porque a gente não tem a gente não tem como obrigação, não está na lei que a gente precise dedicar o nosso tempo para outra pessoa. E librianos que fazem isso, pessoas, enfim, que fazem isso, ganham muito meu apreço. E o Thiago está fazendo muito isso lá dentro, né? Cuidando da sanidade mental das pessoas ali. Eu acho fabuloso. Sempre vou admirar essa característica nas pessoas. E o Abrava não é menos, né? Justamente é mais para mim por conta disso. E um abraço, um beijo aí pro Abrava. Um dia vai chegar esse vídeo dele, tenho certeza. Meu canal vai ter vários milhares de seguidores a partir desses vídeos aí que estou fazendo. Só que não. Mas é isso aí. É um participante que eu gosto bastante. E acho bastante humano, bastante amável, bastante carismático. A Nayara já foi eliminada, né? Não vou me estender muito. Eu acho que se perdeu um pouco, bastante, né? Por conta de ser ter esse arquétipo escorpiano que fala muito dele mesmo e que a gente sabe que Escorpião não tem visões muitas vezes coletivas. Escorpião é um signo que não tem muito a ver com o coletivo, tem mais a ver com coisas escondidas, com opiniões diferentes, com minorias, e ela queria ser muito aceita. Eu acho que ela esbarrou muito em quem ela era ali dentro. E tudo bem, só que eu acho que ela teve uma virada de chave, e bem quando ela teve a virada de chave ela foi eliminada. Acho que teria mais coisas aí para trazer dela, mas tudo bem também, faz parte do jogo, né, ser eliminado. A Maria, vou falar brevemente do caso ali. Ela foi eliminada por conta de uma agressão, não nada de muito sério, né? Ela deixou escapar o balde ali na cabeça da Natália no jogo da discórdia, o que na minha visão foi um jogo que provocava essas emoções e talvez até propositalmente da edição, né, fazer causar este incômodo, principalmente por conta desse jogo, né? E ela se passou um pouquinho ali, foi eliminada, e eu acho que ela carregava esta característica canceriana não muito bem resolvida,
né? Não é que todos os cancerianos tenham, mas quando não é muito bem trabalhada, de trazer um rancor, um ódio no momento que era ferida ou alfinetada, e eu achei bem marcante isso, né? Bom, o Paulo André, figura leve, figura ilustre, esse leonino não tão típico, mas aquele mais da diversão. Alegria, um cara mais leve mesmo, assim. Mas não acho que seja um grande jogador, acho que é um cara muito mais. A Bruna foi eliminada, né? A gente tem aí o estereótipo da pessoa que não acontece, que não se mostra. Como falei para vocês, não vi o Sagitário nela, não vi o brilhantismo, essa coisa colorida que o Sagitário tem e alegre nela. Talvez possa estar errado, se eu tiver, por favor, deixe nos comentários que isso pode gerar um outro vídeo, mas essa é apenas a minha opinião. Vamos lá? Próximo arquétipo aqui, o Pedro Scooby. O Pedro, cara, figura muito ilustre, que nem o PA para mim, que também é de leão. Só que eu acho que o Pedro está começando a jogar. Ele tem alguns nuances do que ele acha, do que ele quer expor pro game. Eu acho que ele tem um pouco medo não sei se é medo ou não se compromete tanto com a estratégia do jogo, não sei. Ou porque eu vejo ele muito ingênuo às vezes, muito brincalhão, e isso faz com que ele caia em ciladas do próprio jogo que ele mesmo arma, né? Mas acho que é bem no estereótipo do leão curtindo e zoando, assim, né? Por enquanto. E agora vamos falar dele, o Arthur, tão esperado aí, o Arthur, né? Galera, esse cara, eu não sei se a produção passa alguma informação para ele de fora. Tô zoando, né? Óbvio que não, nem pode. Não seria um jogo justo. Mas ele tem uma percepção do jogo muito interessante, muito apurada sobre o que está acontecendo. Ele parece que tem uma leitura de como jogar um reality e talvez não uma leitura tão perfeita de como jogar um reality, mas a leitura do que está acontecendo no jogo. Ele faz uma leitura, ele sabe entender mais ou menos quem vai votar em quem, e se tem que se juntar, e quem é planta, quem não é. O que ele falou da Laís no jogo da Discord, eu concordei muito. Ele falou assim, você está acontecendo agora, você está jogando agora. E é muito real, Ele tem uma visão quase como se ele estivesse assistindo, né? E lembro que eu ia falar dele e comentei isso nesse próprio vídeo, que é o seguinte, sobre ele ser manipulador. Primeiro que eu não acho que a característica manipulador seja só conectada aí com um defeito, correlacionada com um defeito. Eu acho que manipular pode ser bom, depende de como a gente usa. Eu acho que o Arthur tem sim características bem manipuladoras. Ele tenta tecer o jogo de acordo com as vontades dele, juntar as pessoas a favor dele e até fazer com que as pessoas votem do jeito que ele quer. Só que o que é mais fascinante é que, se elas não fazem, elas percebem no próprio jogo que não deu certo. Então, partindo por esse pressuposto, normalmente as estratégias dele são as estratégias mais inteligentes, as que funcionam. Então, de certa forma, quem busca aliança, quando se alia a ele, acaba colhendo frutos bons, não frutos ruins, né? É um cara que me surpreendeu ali quando deu o colar para a Nath, mas eu acho que ele não vi ainda, pelo menos, ele trair ou ele manipular somente ao bel prazer. Eu acho que ele é um cara que também joga junto, botei o meu na reta e estou me comprometendo, né? Eu acho bem interessante o jogo dele. Eu acho que é um jogador bem forte, talvez aí candidato até o título, bem provável, né? Se nada acontecer de diferente. Galera, então aqui estão todos os participantes, né? Um quadrinho aquele que eu sempre especulo, que eu sempre trago pra gente. Só faltou então o Gustavo e a Larissa. Lembrando então que o Gustavo do signo de Câncer, mais o signo da água aí, e a Larissa do signo de Gêmeos. Galera, era isso o vídeo de hoje, né? Se inscreva no canal, dê um like, compartilha. Deixa nos comentários aí o que você quer pra gente poder trazer para os próximos vídeos. Coisas aí relevantes ao BBB, cruzando com a astrologia. Eu sempre vou
Sempre que eu tiver um tempinho aqui vou gravar, né? Coincidiu que ontem eu tive tempo e hoje também, então consegui fazer um vídeo logo encadeado no outro. E acho que é legal para a gente não perder o foco aqui da brincadeira do game. E essa possibilidade que a gente tem de um assunto tão forte no momento como é o BBB, poder cruzar e trazer com astrologia e também brincar com o próprio BBB, por que não? Tá certo? Dê um like, se inscreva no canal, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima!